saudades de tudo. Adeus, eu parto, mas volto breve. A tua casa, Antônio Nobre. Olá, queridos ouvintes do podcast de Camões da Clarice. A nossa conversa de hoje é sobre o autor Antônio Nobre, né, um poeta lá da escola literária O Simbolismo. Como de costume, né, nós sempre começamos, né, falando um pouquinho sobre a vida do autor. Isso porque muitas vezes, se não na maioria das vezes, se é que eu posso falar assim, a vida do autor acaba interferindo muito, né, nas suas obras. Ele meio que acaba criando pseudônimos ou eulíricos que trazem uma história muito parecida com a história da vida real deles, né? Por isso que é interessante a gente acabar comentando sobre, pra gente ter uma ideia, né? O autor, será que ele realmente criou isso? Será que ele se inspirou em si próprio? Então é interessante e bacana a gente comentar sobre, né? De início, como o próprio nome dele, né, já diz, Antônio Nobre, ele é um autor português, né? Ele criou a arte singular, ele era aliado à subjetividade, do romântico e ao poder de sugestão do simbolismo. Então a gente consegue perceber nas suas obras, em especial a poesia, essa questão da subjetividade em alta, né? Nós vimos até em outras escolas anteriores que a subjetividade não estava em alta nesse processo, mas aqui a gente vê uma subjetividade ganhando mais força. Além disso, Antônio Pereira Nobre, né, que era conhecido como Antônio Nobre, ele nasceu no Porto, né, na cidade de Porto, lá em Portugal, em agosto, por sinal, o mesmo mês que eu nasci, né, por isso é o melhor mês, né, mas deixando pra lá, ele nasceu em agosto, lá no ano de 1867, e morreu por volta de 1900, e ele morreu também na cidade de Porto, apesar dele ter ido para outras cidades, mas no final da vida ele acabou morrendo na cidade que ele nasceu. Ele era filho de uma família abastada, né? Então ele cresceu na faculdade de Direito. Ele começou a frequentar a faculdade de Direito ainda em Portugal, né? Na faculdade de Coimbra. Mas ele também foi para a França, né? Lá ele se formou em Direito. Quer dizer, ele ingressou Direito na faculdade de Coimbra, né? Mas ele também foi para a França. E ele foi reprovado 2 vezes, por isso que ele abandonou o curso, né, lá em Portugal, por isso que ele foi para a França. Então ele ficou bem frustrado, né, com isso, por ter sido reprovado. Então lá nos anos de 1890, ele foi para Paris, né, que eu comentei anteriormente, que foi lá que ele se formou em Direito, pela Universidade de Sorbonne, acho que é esse nome, Sorbonne. Desculpem o meu francês aqui, que não é incrível, mas é o que temos para hoje. E foi nesse período que ele estava na faculdade, né, que ele estava conhecendo novas pessoas, então lá ele tinha grandes influências, então ele começou a se familiarizar com essas novas tendências da poesia, então ele se apaixonou muito, né, por esse estilo poético, e a poesia simbolista, né, fazia parte dessas tendências na época, então era um período ali que estava em atividade. Ele publicou, né, de tanto se inspirar e tal, ele publicou, né, sua primeira obra, que foi Só. Então ele mesmo tinha definido esse tema, né, Só, porque é até caracterizado por muitas pessoas como o livro mais triste de Portugal, né? E essa obra, o que ela fala, né? Fala sobre uma nostalgia de lamentação, né? Como se ele estivesse falando de si mesmo. Na obra a gente encontra um vocabulário mais refinado e uma característica muito forte do simbolismo francês, né? Como eu falei para vocês, ele entrou na faculdade de Direito, né? Ele começou a entrar na faculdade de Direito lá em Coimbra, né? Mas ele foi reprovado 2 vezes, né? Então ele foi para a França e lá ele se formou. Então, nada mais lógico do que conter características muito fortes do simbolismo francês também. Lembram que eu comentei anteriormente que
É importante a gente comentar um pouco sobre a vida do autor, porque isso vai refletir muitas vezes nas suas obras. Então, é o caso também de Antônio Nobre, né? Nessa obra Só, que ele publicou, né? Foi uma das suas primeiras obras, então acho que a caracterizada como a primeira, né? Recebeu esse nome porque refletia, né, um pouco dessa preocupação com a vida dele, né? Ele se sentia um pouco sozinho. E não foi só nessa obra que ele colocou, né, se inspirou na sua própria vida. Por exemplo, Balada do Caixão, ele ironiza, né, em torno da doença que ele tem. Então ele se serve de dandismo. Então ele fala aí um pouco sobre aquilo que ele está sentindo, né? No caso, ele está doente ali na época. Tem também a obra Adeus, né? Que reflete a vontade de vencer. Acho que tem até um trecho aqui para mim contar para vocês de Adeus. O trechinho é o seguinte: Adeus, eu parto, mas volto breve. A tua casa que deixei lá. Leva-me o outono, não tarda a neve. Leva-me o outono, não tarda a neve. No meu regresso, que sol fará. Adeus. Na ausência, meses são anos. Dias são meses, que aí são ais. Ah, tu tens sonhos, eu tenho enganos. Eu sou sozinho, tu tens teus pais. Né? Então aqui nós temos um trechinho de Adeus, de Antônio Nobre. E vocês acham que Antônio Nobre parou por aí, meu povo? Não, né? Além de ter se formado em Direito, ele quis tentar uma carreira diplomática. Então, ele realizou um concurso para ser cônsul, né? Cônsul não é aquela marca de eletrodomésticos, né? Naquela época, um cônsul, com acento circunflexo, era algumas pessoas que recebiam um título, né? De cônsul, eram aquelas pessoas que eram funcionários do Estado, né? Que eles eram responsáveis em um país estrangeiro pela proteção e interesse dos indivíduos, né? Também de empresas que fossem relacionadas àquele estado. Então, um cônsul tinha essa função. Mas vocês acham que ele passou? Não, gente, ele não passou. Tadinho, né? Ele não obteve tanto sucesso assim nessa carreira de cônsul. E quando ele descobriu que ele estava com tuberculose, né? Que foi aquela doença que eu falei anteriormente, né? Ele foi para um sanatório na Suíça e depois ele foi para Nova York, né? Então ele estava totalmente assim com a mente bem perturbada, estava desenganado, né? Imagina aí você saber que está prestes a morrer, né? Então, como ele estava desenganado, ele acabou voltando para Portugal, né? Lembram que eu falei que ele nasceu na cidade do Porto e morreu também na mesma cidade, apesar dele ter viajado para várias outras? Então foi por isso, porque ele estava desenganado, né? Então ele resolveu morrer na cidade que ele nasceu, né? Foi para casa da família, um lugar mais confortável, né? E diante de uma vida assim não tão cheia de tragédias, né? O fim dele não foi tão interessante assim, né? Não foi muito feliz, mas ele criou várias obras, né? A poesia dele é uma das mais consagradas. Então, que tipo de características nós encontramos na obra de Antônio Nobre? Né? Desde uma sensibilidade romântica a um temperamento doentio, a gente encontra lá na poesia dele. Né? Demonstra muito uma questão da realidade interior do autor. Né? Parece que a percepção que temos é que o autor realmente se inspira na própria vida para discorrer, né, suas poesias, ali no geral. Então, ele tinha temas básicos, né, bem cotidianos, como o sofrimento e a saudade. Ele era também identificado como um autor que tinha uma alma muito sensível, então isso fazia com que as suas poesias tocassem bastante os seus leitores, né? Então nós encontramos, eita, quase não sai. Nós encontramos uma poesia que puxa mais para esse lado sofredor mesmo. Então o poeta, muitas vezes a gente consegue interpretar ele como se fosse entediado, né? Ele vê o tempo passar e outra hora a gente consegue perceber como se o poeta tivesse obcecado, né? Realmente em busca de
de encontrar momentos felizes da infância dele. Por hora a gente vê altos e baixos na questão da poesia dele. Além disso, né, já sabemos que ele é um dos poetas mais consagrados do simbolismo, né? Foi bem inovador para a época, né, na questão. Ele inovou em bastante aspectos, né? A poesia dele, apesar de ter, ele se formou em direito, então ele só falava da elite, né? A poesia dele era para a elite. Pelo contrário, gente, a poesia dele era mais voltada para pessoas simples, né? Vistos através de olhos infantis, sensíveis do poeta. Então ele não é porque ele se formou em direito ali que ele só queria ser da elite. Não é bem assim, né? A poesia dele era mais voltada para as pessoas de classe média. Ele levou a sua poesia, muitos aspectos, né? Por exemplo, aspectos cotidianos, por exemplo, os tédios escolares, o exílio parisiense, né? Ele foi para Paris, se formou lá, a condição de doente, né? Ele não ficou lá com tuberculose, então ele trazia isso também para as suas poesias. A saudade da infância, ele viveu uma infância que ele tinha muita saudade, gente. Ele queria muito ali ser criança para sempre. Então, ele também retratava a burguesia rural decadente da época, o saudosismo, as pretensões aristocráticas. Então, ele também falava de questões sociais. Não era assim só saudade da infância, não. E o que essas influências da poesia simbolista de Antônio Nobre traz para a nossa sociedade, ou traz para a sociedade da época, né, em que a obra foi publicada? Como eu comentei anteriormente, foi a primeira obra, né, que até então sabemos que Antônio Nobre publicou, né? Então, nessa obra, meio que parece que encontramos muitas inclinações de fim de século. Como assim? Por exemplo, lembra que eu comentei anteriormente que a gente encontrava características como o decadentismo, o saudosismo, o sentido profético, né? Lembra? Pois é. Nessa obra nós encontramos bastante disso, né? Esse sentido profético, ele era muito característico de um período de transição que Coimbra estava passando, né? Que era bastante antagonismos, era disputas políticas, né? Como a gente encontra aí na maioria das escolas. Antônio Nobre, inclusive, ele acreditava que meio que ele era capaz de transformar uma autobiografia do poeta numa autobiografia do país, né? Então nós encontramos algo muito épico nessa poesia dele. Falava bastante de questões sociais e ele falava também muito de versos, né? Até porque era uma poesia, né? Tinha que ter versos, mas eram versos voltados também para essa questão do decadentismo das pessoas, da cidade, de todo aquele momento em si que Coimbra estava passando. E enquanto a gente lê essa obra, né, esses versos, a percepção que a gente tem é que compunha influências literárias de fim de século mesmo, né? Então era um clima bem pesado, se assim eu posso comentar, porque nesse período o país ele estava passando por um processo assim meio que antagônico, né, de oposições. Então a percepção que se tem é que respirava no país dos descobridores, tá? Então arrancava o poeta os versos plenos de desalento. Por exemplo, tem até um não, um verso, né? A estrofe 39, que fala assim: vês teu país sem esperança, que todo alui a semelhança dos castelos que ergueste no ar. Tem também a estrofe 40 que fala: nada me importas, país, seja o meu amo, o Carlos ou o Zé da Teresa, amigos, que desgraça nascer em Portugal. Então vocês conseguem perceber esse clima pesado, né? Falando aí de Portugal, falando que o país não tem mais jeito, que não tem mais esperança, que era uma desgraça nascer naquele local. Então é um clima bem pesado, né?
e muito desesperançoso esse clima, né, que a gente encontra nesses versos. E é interessante também a gente observar porque o modo como o autor ele associa o próprio destino do seu país, né? Como é que ele fala do próprio país dele dessa forma, né? Como é que ele faz essa intercalação de frases, né? Bem interessante. Lembra que eu comentei que o saudosismo também estava presente nessa obra? Então, né, nessa obra só a gente consegue interpretar a transformação da saudade da infância na saudade de um país que ele tinha sido glorioso. Vocês lembram, né, que ele tinha muita saudade da infância dele? Então ele transforma isso como se fosse uma saudade do país que ele tinha sido realmente glorioso, né? Então, Portugal ele nem foi sempre um país que estava em colapso. E o pessimismo, né, que era uma característica também muito marcante do simbolismo, ele era um fato que era provocado quando o poeta, né, entrava em um estado de labirinto ilusório que levava ele para estados como se a alma dele tivesse em um estado muito difícil de expressar, né? Ele encontrava-se nesse momento que ele não conseguia expressar o que ele estava sentindo, né? Então a gente encontrava muito isso nas poesias de Antônio Nobre. Um poema muito interessante de Nobre é Saudade, né? Que o primeiro verso ele carrega essa palavra saudade com um verdadeiro significado da palavra tão triste, né? Palavra tão triste. O poema é assim: saudade, saudade, palavra tão triste. E ouvi-la faz bem, meu caro Garrett. Tu bem na sentiste, melhor que ninguém. Saudades da Virgem ao pé de Mondego, saudades de tudo. Mas aí o Mondego, Senhora da Graça, sou tão infeliz. Já foi e já volta, lá passa que passa e nada me diz. Vocês perceberam que aqui fala sobre... No terceiro verso fala assim: meu caro Garrett, tu bem nascentiste. Tu bem nascentiste. Ele se inspirou em Almeida Garrett, né? Ele tinha ali... Garrett também era português, então ele acabou ali se inspirando para compor suas obras, né? Em Garrett, então aqui meio que foi até uma homenagem para ele, né? Mas voltando aqui na questão da saudade, o poeta ele sente saudade daquilo que ele viveu no país dele, né? Então a gente percebe justamente nos versos: saudade da Virgem de Alpé de Mondego, saudades de tudo, sente falta do seu passado. Então, quando ele diz já foi e já volta, lá passa que passa. Então, essas características que a gente encontra nesses versos nos permitem entender esse pessimismo, né, que o autor tem, né, que é típico dos decadentistas, que eram simbolistas. Então, nós percebemos aí essa instituição do autor, né? Ele era bastante pessimista, tinha muita saudade, que são características também muito marcantes do simbolismo, né? Nós encontramos nesses poemas de Antônio Nobre muitas referências que comprovam essa aproximação do simbolismo. Inclusive, tem alguns autores que acreditam que a poesia dele é pré-moderna, né? Mas aqui, né, de acordo com o que a maioria falam, ele é um simbolista. Mas nós encontramos muitas referências que comprovam essa aproximação ao simbolismo, porque Nobre ele cresceu numa época que era muito marcada pelo decadentismo, né, a desilusão, o desalento, assim, não tinha uma perspectiva de futuro muito incrível, né, o futuro era muito incerto. Então, era como se fosse uma neblina, né, o futuro fosse uma neblina, ali não conseguia ver, assim, ter uma percepção de como seria aquilo de fato. Então, o que Nobre fez? Ele acabava cultivando os seus sonhos através de imagens, de símbolos, porque ele não tinha uma coisa real, né, ali para ele imaginar, você isso, você aquilo.
e eu vou conseguir isso e aquilo. Então ele acabava imaginando, né, assim, através de imagens e símbolos mesmo. E quando a gente lê as suas obras, a gente consegue meio que tirar a cortina, né, daquele mundo que ele tinha, da visão de mundo que ele tinha. E para a gente fechar, né, o nosso podcast, comentaremos sobre a decadência, né, presente nas poesias, nos poemas de Nobre, né. Os poemas dele eram muito caracterizados pela decadência, né? Era como se a gente lesse o poema dele e já lembrasse dele de cara, né? Que esse estado de decadência meio que caracterizava um estado da alma, né? Um estado coletivo, que trazia os temas, que trazia justamente nesses temas os poemas de Nobre. Era a questão da tristeza, da saudade, né? Da infância dele, que eram provocados pelo o exílio, pelo desencanto. Então, o poeta, ele parecia ter encarado a realidade com um olhar desiludido, sofrido, né? Tava ali só vivendo mesmo à base de me leve, né? E nós temos, inclusive, o poema Lusitânia no bairro Latino, né? Que diz o seguinte: ai do Lusíada, coitado, que vem de tão longe coberto de pó, que não ama nem é amado. Lúgubre o outono, no mês de abril, que triste foi o seu fado. Antes fosse para soldado, antes fosse para o Brasil. Vocês conseguem perceber esse decadentismo, né, essa tristeza, principalmente quando ele fala quem não ama nem é amado, né? Mas é interessante a gente também comentar que esse decadentismo não é só da vida pessoal dele não, né? Ele também leu, né, muitos autores incríveis e famosos, como Antero de Quintal, também se inspirou em Edgar Allan Poe. Então, nós temos aí evidências de grandes mestres, né, autores aí, no qual ele se inspirou, né, trouxe essas evidências aí e colocou também nos seus poemas. Ele foi bastante influenciado também. Desse decadentismo aí, dessa tristeza, não advém só da vida pessoal dele também não, né? Porque naquela época estava muito em alta, né, falar sobre isso. E ele era muito esperto, ele lia bastante, então ele pegava aquelas características que eram mais marcantes, né, que era mais que mais se aproximava da visão ilusória da realidade. Isso porque isso ia acabar dando uma visão mais poética para a poesia dele. Então ele era muito inteligente também. E o fato dele ter lido bastante, dele conhecer várias obras de vários autores, né? Então ele sofreu muitas influências, né? Inclusive românticas, realistas, simbolistas, né? Que era o período em que ele se encontrava, decadentistas. Então, lembra que eu comentei até anteriormente que alguns autores consideram até ele como pré-modernista? Então, aí que cabe a questão de que nós sempre falamos, né, que inclusive eu não sou nem tão adepta de falar que esse autor é daquela escola literária, né, e pronto. Não é bem assim, né, gente? É muito difícil você criar algo novo, né? Então é bem normal que você acabe se inspirando em outras pessoas, em coisas que já vieram antes. Então, muitas vezes uma coisa que você faz aqui agora, que você acha que é inovador, mas na verdade não é tão inovador assim, né? Pode parecer, mas tem alguma influência, com certeza, de alguma coisa que alguém já criou. Então, isso é o que Antônio Nobre fez, né? Então, ele meio que pegou um tiquinho do romantismo, um pouquinho do decadentismo, dos realistas. Então, por isso que eu não acho interessante assim classificar. Ah, ele é simbolista e pronto. Não, ele estava ali escrevendo no meio do período que o simbolismo estava em alta, né? Isso é bem característico, mas isso não significa que ele não pode pegar a característica de outras escolas literárias e também colocar nas suas poesias. E por hoje é só, pessoal. Temos muitos pontos ainda para comentar sobre Antônio de Nobre. Antônio Nobre, mas
ficaria muito extenso, né? E acredito que vocês não querem escutar o dia todinho a minha voz, né? Mas vou pedir para os meninos, né, da edição, colocar um link de alguns artigos que trazem pontos muito importantes, né, da poesia, dos poemas dele, e que é muito importante, né, a gente estar reconhecendo como características daquela época, da vida do autor, sobre a leitura de outros autores, acabaram influenciando muito a poesia simbolista, né, a poesia de Antônio Nobre. Então, se você gostou, então curte, compartilha com algum amigo. E obrigado por escutar até aqui. Tchau!